Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Nanda Alfig e hoje eu vou apresentar para vocês como é a minha estrutura do Notion, como que eu me organizo no dia a dia e também eu vou compartilhar aqui alguns templates gratuitos com vocês. Vamos lá? Bom, o que é o Notion? O Notion ele é uma plataforma de produtividade, de gerenciamento de projetos, enfim, ele é uma plataforma multitarefas, vamos dizer assim. Você consegue fazer milhares de coisas e personalizar do seu jeito. No meu Notion, eu costumo deixar ele bem clean. Antes eu sempre deixava ele com uma estética diferente, com uma corzinha e tal, mas eu percebia que eu tava perdendo muito tempo com isso. Então, hoje eu deixo ele mais clean mesmo, só com os emojis, não, só com alguns ícones, cinza, né, preto. E pronto. Eu me sinto bem assim, mas como é uma plataforma totalmente personalizável, você pode deixar do jeito que você se sentir à vontade, do jeito que você gostar, com as cores que você mais gosta, com as imagens que você mais gosta. Essa é a minha área de trabalho, então eu tenho aqui, logo de início, as minhas principais tarefas do dia. E aí eu separo por categoria todas as páginas, todos os acessos para cada recurso que o Notion oferece. Então, começando com as coisas que eu faço diariamente, como a minha área de academia, alimentação, coisas de casa, né, limpeza da casa, meu diário, minhas finanças, meus hábitos e metas. E aqui embaixo, na parte de carreira, eu tenho o meu currículo, todas as empresas que eu já fiz entrevista, enfim, tenho todo esse controle para entender todo o processo. Meus estudos, essa daqui é uma das mais legais, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que vai ser o próximo vídeo. Aqui é a parte de línguas, trabalho. Em diversos tem a minha biblioteca com todos os filmes, todos os livros que eu já li. Aqui tem todos os filmes que eu assisti nesse último ano, no ano passado também. Aqui em guarda-roupas é uma área que eu ainda tô mexendo, ainda não tenho detalhes ainda oficiais, mas esse vai ser um dos que eu não vou poder compartilhar ainda. A parte de séries, como que eu organizo todas as minhas séries. Os lugares, os passeios que eu faço aqui na cidade mesmo, ou seja restaurante, seja museu, em diversos lugares que eu gosto de frequentar. Aqui tem alguns links rápidos. O Notion ele tem alguns recursos como botões que você pode salvar links assim fáceis. E aí eu sempre direciono para lá e organizo por categoria. Aqui embaixo tem os logins, tem todos os meus acessos, coisas, enfim, que eu não lembro qual e-mail. E aqui tem a área de saúde, com todos os médicos que eu costumo ir, algumas receitas, né, prints de receitas, medicações, tem todo o meu controle ali. Aqui tem algumas referências de templates, que muitas vezes eu acabo baixando alguns templates, acabo testando e me adaptando para o meu. Então aqui eu tenho todos os links possíveis, não está organizado bonitinho. Aqui em projetos tem as minhas viagens, então tem todos os lugares que eu pretendo ir, que eu estou planejando e que eu vou conhecer. Aqui é um projeto que eu estava fazendo de mudança de casa, mas eu e o Pedro a gente acabou decidindo ficar por aqui mesmo. E aqui o projeto Disney, que é um projeto que a gente estava também planejando, né, conhecer a Disney. Aqui em Nutri é o mesmo que tem aqui na parte de alimentação, mas ele é como se fosse um atalho. Então, todos os dias quando eu entro no Notion, eu só venho aqui, clico aqui e coloco as coisas que eu comi e já calculo as minhas calorias, proteínas, gordura, carboidrato, enfim, os meus macros. Claro que esses números foram baseados na minha dieta que eu fiz com a nutricionista. E aí é uma forma, né, de atalho. Então, às vezes, se eu tomei uma xícara de café, hoje de manhã já tomei uma, então se eu tomar, vamos supor que eu tomei mais uma tarde, então ele já soma aqui. E aqui, se eu bebi mais um copo d'água, bebam água, bastante água, ele marca também. Então, aqui fica um atalho, fica muito mais fácil eu visualizar a quantidade de calorias, enfim, o que eu comi durante o dia. Aqui em Journal, ele é o meu diário, então todos os dias também eu entro aqui e aí eu vou lá, coloco quais são os hábitos, né, do dia, o que eu fiz hoje. Vamos supor que eu tenha lido 10 páginas do meu livro, tenho feito os meus estudos de pós-graduação, não bebi 2 litros de água ainda, mas vamos supor que eu tenha bebido.
essa parte do meu diário, ele vai direcionar para uma outra parte também, um outro vídeo que eu vou fazer. Os exercícios que eu fiz, vamos supor que eu tenha feito cardio, só corrida, e tenha tomado minha creatina, qual livro que eu li hoje, vamos supor que eu li O Falecido Mattia Pascal, como que tá o meu humor, se eu tô inspirada, se eu tô triste. Isso aqui é mais pra gente entender como que foi o dia. Aqui eu coloco uma frase do dia, por exemplo, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Aqui é a parte de limpeza, né, da casa. Então eu sempre coloco hoje, porque aí eu não preciso ficar preenchendo a mesma coisa, que ele já vai direcionar para minha página de limpeza. Aqui em refeições também é a mesma coisa, ele vai direcionar para a página de refeições. Aqui em saúde, vamos supor que eu acordei com os olhos secos, ou que eu estava com dor no corpo, com febre, enfim. Aqui tem algumas das opções, vamos supor que eu tenha acordado, sei lá, com os olhos secos. Aqui se eu dou um check-in se eu tomei minhas vitaminas, se eu fiz meu skincare. E aqui eu coloco uns destaques do dia, algo bom que aconteceu no dia, aqui embaixo os meus desafios, se eu preenchi minha planilha de finanças, e aqui eu coloco uma pontuação de 1 a 10, vamos supor que meu dia hoje está sendo 5, e vou finalizar ele como um dia 10, ou um dia 9, então se eu coloco aqui 9, e aí ele já fica com um círculo aqui bonitinho. Se eu tenho alguma tarefa para hoje, ele já vai aparecer aqui automaticamente a tarefa que eu tenho para fazer do dia ou que eu fiz. E aqui eu vou descrever meu dia. Hoje comecei o meu canal no YouTube. Enfim, detalhar como foi o meu dia. Aqui tem alguns pontos, né, de gratidão e afirmações diárias, então eu coloco em lista, né, o que eu sou grata, o que faria o dia de hoje ótimo, caso o dia não tenha sido ótimo. Aqui minhas afirmações diárias, 3 coisas incríveis que aconteceram hoje e como que eu poderia ter melhorado o dia de hoje. É exatamente um diário, mas de uma forma um pouco mais minimizada, mais rápida. Bom, voltando à minha área principal, meu dashboard, aqui tem aquela parte de casa que eu falei para vocês, eu já vou mostrar como é que é e eu já compartilho com vocês também. Aqui eu vou colocar se eu arrumei a casa, se eu passei o aspirador, se eu dei remédio pro meu gatinho, se eu separei o lixo ou levei lá para reciclagem, se eu lavei a louça, as plantas. Aqui embaixo eu coloco mais detalhados, mas eu costumo não preencher muito aqui embaixo, só quando nesse dia eu preciso só ter certeza se eu fiz alguma coisa específica ou se eu esqueci. Tudo isso daqui é personalizável. Aqui nessa parte, como eu moro em São Paulo, então ele já vai pegar dias que terão chuva, que terão sol, enfim, a meteorologia, né, durante a semana inteira e a temperatura como está no momento. Aqui embaixo tem a minha agenda que está integrada com o meu Google Calendar. O Notion hoje tem essa possibilidade de você unir o seu calendário do Google com algum calendário do Notion. Qualquer calendário que você criar, você consegue unificar e ter uma visualização única. Então isso é muito bom, isso é muito legal e adianta muito a vida. Aqui embaixo tem alguns posts do dia, eu trabalho como social media, então eu crio conteúdos para algumas marcas. E aqui tem 3 clientes que eu estou atendendo ultimamente, então aqui vão ter os posts do dia, se já está programado, se está aprovado, se já foi ao ar. E aqui embaixo, as minhas próximas viagens. Então, e aqui uma frasezinha que sempre muda, ela muda automaticamente e é bem interessante. Então, vou compartilhar com vocês alguns templates que eu costumo preencher e que estão disponíveis aqui. Então, na parte de casa, nesse template eu deixo uma opção aqui de nova semana, mas eu já criei um recurso aqui que todos os dias ele cria um dia automaticamente. Então, por exemplo, hoje, que é dia 23/7, eu já tinha marcado lá no começo, na outra página, que eu tinha aspirado a casa e arrumado as coisas. Mas, se eu quiser ver por calendário, ele vai ficar assim. Dá pra ver que eu não tô preenchendo muitas coisas, né? Mas, se eu quiser ver se eu limpei, se eu lavei a louça ontem, ou se fiz alguma coisa que era muito importante fazer, vai estar aqui. Aqui tá aparecendo só os principais, mas se você quiser colocar que apareça outras, por exemplo, eu quero que apareça essa de arrumar as minhas gavetas, arrumar guarda-roupa, então eu venho aqui
em propriedades, e aí eu coloco para visualizar o guarda-roupas, visualizar, né, se eu alimentei o gato e o lixo. E aqui embaixo, o feito, fica aqui embaixo. Isso aqui ele já é calculado automaticamente, então se eu preencher, vamos supor que eu tenha feito todos os dias, todas as coisas, então ele vai ficar 100%, ok? Então isso já é automaticamente. Então todas essas datas aqui, elas foram preenchidas automaticamente, apareceram automaticamente, então o meu único trabalho é só preencher. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a parte de biblioteca. Aqui na biblioteca tem os livros que eu estou lendo atualmente, então, por exemplo, tem esse do falecido Mathieu Pascal. Aqui, nessa aba, eu consigo organizar pela capa, né? Então, eu consigo ver o quanto que eu tô lendo, os que eu já li, os que eu ainda nem comecei, todos, né, em lista, e os que estão na fila. Então, todos esses são os livros que eu tô com eles na fila. E aqui embaixo, uma wishlist. Então, se eu quiser comprar um livro novo, coloca aqui, claro, está sem capa, mas é só colocar aqui livro novo, quem que é o autor ou a autora, qual que é o formato e a URL. Então, ou a URL para comprar, ou onde que eu vi, né, essa indicação desse livro, só para ter, né, como um recurso aqui fácil para poder encontrar. Aqui, vamos supor que eu queira adicionar um livro novo na minha estante. Ou lendo atualmente, ou deixa eu pôr aqui em todos por capa, que acho que vai ficar mais bonitinho. E aí eu venho aqui em novo, ou aqui em cima, nova, e aí eu clico. E clico no livro novo, por exemplo, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Bom, aqui, como são vários autores, eu posso escrever vários autores, adicionar, né? Como não está aqui nessa minha lista, então eu estou adicionando novo. Aqui, quando que eu comecei a ler esse livro, vamos supor que eu tenha começado hoje. Aqui é onde eu parei, então eu vou colocar a página que eu parei, como se fosse um marcador mesmo. Então vamos supor que eu parei na página 37. Aqui só vou preencher conclusão quando eu tiver concluído, claro, a data, né, que eu tenha concluído. Aqui, qual que é o formato desse livro? Vamos supor que seja um audiolivro, um e-book, um e-reader, um livro físico. O gênero, bom, biografia, talvez. Biografia, ensaio, enfim, memórias. Você vai colocar o gênero desse livro. As páginas totais, vamos supor que tenha, sei lá, 500 páginas. Não sei se é tudo isso. A avaliação, vamos supor que depois que eu terminei, então vamos supor que eu tenha gostado tanto da Bíblia e eu tenha dado 5 de 5. 5 estrelas. A editora, qual a editora que lançou, né, esse livro, vamos supor que seja a editora Vozes. O idioma que eu li, então vamos supor que esteja em português, e aqui está o progresso. Então, se eu colocar que eu parei na página 359, aqui o progresso, ele já automaticamente, ele já muda. Isso que é muito legal. Isso é um recurso que tem no Kindle, mas quem está lendo um livro físico, às vezes isso daqui é um bom motivador para você ler um pouco mais. Aqui a URL, caso, né, eu tenha comprado o livro ou esteja lendo em algum link específico, então aqui seja, sei lá, um e-book, então eu deixo aqui o link. Bom, aqui é o livro em um tweet. Eu gosto de colocar dessa forma porque a gente consegue resumir com as nossas palavras sobre o que é esse livro. Então, eu posso escrever aqui que a Bíblia Sagrada é um livro sobre Jesus, sobre a história de diversas coisas, diversos temas. Eu posso tentar resumir isso como se fosse um tweet, como bem curtinho, um resumo bem curtinho. Aqui as impressões, então é aqui que eu vou colocar o que eu tô achando desse livro, se eu tô gostando muito, que parte que eu gostei mais, algum destaque bem interessante. Aqui tem os pontos de aprendizado, então não precisam ser 10, tá? Você coloca os pontos de aprendizado. Se você aprendeu 5 coisas em um livro, então você vai colocar só 5 coisas. Eu coloquei 10 aqui pra ter como um guia, mas você pode deixar, às vezes, até menos.
E aqui embaixo, as frases favoritas. No Kindle, a gente consegue selecionar e destacar algumas frases que a gente gosta dos livros. Se você tem Kindle, às vezes é muito mais fácil você copiar, né, e colar aqui. Ou se você costuma ler em livro físico, uma dica é você tirar uma foto e usar a câmera do Google, que ele já copia todo o texto. Então você só copia e cola, você não precisa ficar digitando. A não ser que você prefira digitar também a frase, para ficar mais fácil memorizar, enfim, o que você achar melhor. E aí, a Bíblia Sagrada vem aqui também e coloca uma capa. Então, vamos procurar no Google Bíblia Sagrada. Aí eu venho em imagens. Vamos supor que eu gostei muito dessa capa aqui. Ou essa daqui, eu já tive essa Bíblia quando era criança. Você clica com o botão direito e aí você clica em copiar endereço da imagem. Clicou nisso? Então você vem aqui, alterar capa. Em link, você vai e cola. E aí você envia e ele já troca automaticamente a capa para você. É assim que meu computador funcionar. O que pode acontecer também, se não estiver carregando, que isso é muito bom mostrar, vocês estão vendo que tá branco, né? Ele não carregou. O que pode acontecer é a imagem, ela pode estar em algum formato que não é aceito no Notion, mas tem imagens que você não consegue. Então, se essa daqui não funcionou, eu venho aqui, ou você vem na imagem, peraí. Então, eu venho em outra imagem, tipo essa, e aí eu venho abrir imagem, uma nova guia. Aí você pode copiar a URL, tá vendo que tá no final .jpg? Então a gente consegue salvar. Ou você pode salvar a imagem no seu computador e fazer o upload aqui, ou você simplesmente pode copiar o link, como falei na anterior, e aí vem, cola e envia, que aí fica muito mais fácil. E fica, aqui tá muito grande porque a imagem ela tá curta, tá? Ela tá com a qualidade baixa. Mas só para dar esse exemplo para vocês. E aí a Bíblia Sagrada ela já tá aqui, né, com a capa bonitinha na minha lista, né, de todos por capa. E ele automaticamente, quando eu adiciono, ele vai como preciso ler. Para você trocar essa parte, em status você vem, vamos supor que eu quero colocar ele na fila, vai ser meu próximo livro que eu vou ler, então eu coloco aqui na fila. E aí a gente vem aqui na fila para ver, então ele já vai estar em primeiro lugar. Então, ou você também pode trocar a ordem, vamos supor que eu queira ler primeiro esse livro da Crise da Narração, esse é um exemplo, ok? Bom, voltando à parte principal no meu dashboard, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a área de filmes. Na área de filmes, é bem parecido com a minha área de biblioteca. Na verdade, eu simplesmente adaptei meu template. Mas aqui tem todos os filmes que eu quero assistir, todos os filmes assistidos, os que eu quero reassistir ou que eu já assisti. Esses aqui são os filmes que eu assisti esse ano. Você pode filtrar por diretor, então Akira Kurosawa, enfim, você pode Clint Eastwood, enfim, você pode deixar ele separado bonitinho. Você pode separar por país, você pode separar, às vezes, se você tem algum artista favorito, você pode separar por artista. Enfim, existem diversas formas de você visualizar o mesmo conteúdo. Então, aqui é a home, né, que é o principal, na verdade, deveria estar aqui. A home, aqui tem todos os filmes que eu já assisti, ou que eu quero assistir, que estão na fila, enfim. E aqui por tipo, então tem os que são animação, o que é curta, documentário, e a estrutura dele é basicamente da biblioteca. Então, vamos supor que eu quero colocar um filme novo, então eu venho em novo, e aí eu vou escrever o nome do filme, vamos supor que seja Divertidamente 2. Onde que eu quero assistir? Vamos supor que esteja no cinema ainda, então eu clico cinema. Mas vamos supor que já esteja, sei lá, na Disney. Então eu venho aqui na Disney e seleciono onde que eu vou assistir. É uma animação, então eu vou colocar animação. A duração em minutos você não precisa pôr,
Eu costumo colocar mais para ter um controle, para ver o tanto de horas que eu gastei assistindo o filme. Aqui tem a minha visualização menor, mas eu quero preencher todas as propriedades, quero deixar ela redondinha. Então eu vou lá colocar o nome do diretor, aqui a estreia, eu coloco sempre o ano, eu nunca coloco a data exata, eu coloco só o ano, para saber se é um filme antigo, se é um filme novo. Aqui o status, se já foi lançado ou se é um filme que eu coloquei lá em cinema, vamos supor que seja um filme que ainda vai estrear. Como já foi lançado, então eu vou colocar foi lançado. Se eu assistir, então eu coloco as notas, igual eu faço com a da biblioteca. Coloco 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu tenha assistido já e eu dei 5 estrelas. E aí aqui o gênero, então vai ser fantasia, aventura, comédia, drama, enfim. Aí aqui eu coloquei alguns subgêneros. Na verdade, não sei nem se existem esses subgêneros, tá? Eu só coloquei para ter um controle aqui, mas você pode preencher da forma que você achar melhor, porque ele é bem tranquilo para mexer. Ou, vamos supor que seja gravado nos Estados Unidos, ele automaticamente, quando coloca o novo, ele já vem como quero assistir. Então eu venho, vamos supor que eu já assisti, né? Então marco aqui que já assisti. A duração em minutos não é obrigatório pôr, a não ser que você queira controlar tanto de tempo de tela que você assiste. Aí você vai colocar em minutos, então se for 2 horas, então você vai colocar 120 minutos. Em observação, às vezes se você quiser colocar que foi uma indicação de algum amigo, você pode colocar que é a indicação da Manu. E aqui os artistas em destaque. Essa aqui é uma categoria que você pode colocar algum artista favorito seu que esteja atuando nesse filme. E aqui embaixo você pode colocar a sinopse do filme, o trailer e algum link. Vamos supor que você tenha visto algum review na internet, no YouTube, alguém indicando esse filme. Você pode colocar os links aqui. Bom, aqui embaixo você pode colocar alguns highlights, como adorei a cena XYZ, enfim, você pode descrever. A trilha sonora, se você gostou muito e você quiser colocar o nome de alguma música, então você vai colocar a música que toca, que você gosta muito, ou a música tema. E aqui são avaliações. Então, se você é uma pessoa cinéfila como eu, você vai colocar essas informações. Mas caso você não queira, enfim, você pode ignorar. Bom, aqui vamos colocar a capa, então, divertidamente. Vamos colocar a capa, então eu quero ver a imagem. Gostei dessa imagem. Porque eu gostei dessa imagem. Eu venho aqui, abrir imagem, uma nova guia. Copio o link. E aí eu venho e troco a capa aqui. Eu gosto muito de colocar um ícone que representa o filme. Então, vamos supor que eu quero colocar uma menininha com uma mãozinha no rosto. Então, vamos supor que divertidamente seja isso. É assim que eu acabo organizando os meus filmes e séries também. As séries têm uma área dedicada, porque o funcionamento das séries é um pouco diferente. Então, vou mostrar para vocês. Ele é parecido com a parte da biblioteca e a parte dos filmes, mas séries têm uma particularidade muito específica que são os episódios. Então, a gente não vê tudo de uma vez, ou não lê tudo de uma vez igual um livro. Então, a gente vem aqui, eu deixo separado, né, por status e por plataforma, e os que estão na fila, que eu quero assistir. Eu gosto muito de colocar capa. Se você quiser não que apareça as capas, você pode vir aqui em layout. Opa, desculpa. Você pode vir aqui em layout, visualização do cartão, aí você pode colocar nenhum, ele vai aparecer um botão. Como eu prefiro ver a capa, porque para mim é muito mais visual, então eu deixo aqui a capa. Se você coloca conteúdo, se tiver algum texto ou alguma imagem, vai aparecer
a imagem ou o conteúdo que está escrito ali no cardzinho quando você cria um novo. Bom, como é que funciona a parte de séries? Quando a gente cria uma nova série, vamos supor que eu quero assistir uma série, alguém me indica uma série, então eu venho aqui em nova, e aí eu vou escrever o nome da série, vamos supor que seja Ruptura. Onde que eu assisto Ruptura? Se eu sei onde que é, eu vou lá e coloco onde que eu assisto, bem parecido com a parte de filmes, tá? A gente vai colocar por quem foi criado, quando que estreou, vamos supor que seja uma série que tenha sido estreada em 2022. Aqui, final, é só quando a série já acabou, e aí você vai colocar o ano que ela acabou. Vamos supor que a série acabou esse ano. Deus me livre, eu adoro essa série, mas vamos supor que acabou em 2024. E aí, o status. Se é uma série que já foi concluída, se ela está no ar e você está acompanhando ali, ou se você está aguardando temporada, que ela não acabou, né, a série, então, tipo, tá rolando ainda, tá rolando gravação e tal, então você pode colocar aqui. Então, como é uma série que ainda está, que não foi concluída, que ela ainda está no ar, mas os episódios não estão acontecendo agora, não estão, né, no streaming, então eu venho e coloco aguardando temporada. Aqui eu vou colocar qual que é o gênero, então eu vou colocar que é ficção científica, não é ação, mas enfim, vou colocar algumas tags, né, de gêneros. Aqui embaixo subgêneros, bem parecido também com aquela com a parte de filmes. Aqui eu coloquei essa uma área nova que eu coloquei, que é de check-in, porque às vezes eu quero saber qual foi o último dia que eu assisti, então eu venho e coloco qual foi o último dia que eu assisti o episódio. Então, vamos supor que a última vez que eu assisti tenha sido hoje, então vou colocar aqui dia 23. A nota, então vamos supor que a série já acabou e eu tenho gostado muito dela, do final dela, então vou colocar aqui 5 estrelas. Qual é o país, né, que foi gravado, se eu quero assistir, se eu ignorei por ser ruim, porque às vezes a gente começa a assistir série e a gente acaba ignorando. Se a gente quer assistir, né, se eu quero assistir, se eu pausei, né, se eu por algum motivo parei de assistir, se estou reassistindo, se estou assistindo ou se eu já assisti. Vamos supor que eu esteja assistindo. Aqui a gente pode colocar os artistas em destaque também. E assim, como os filmes, a gente pode colocar a sinopse da série, um trailer e alguns links também, né, de review, de indicações, etc. Essa parte, toda vez que você cria um card novo de série, ele automaticamente cria esse card, essa planilha aqui com os episódios. Então, vamos supor que o episódio apenas se chame episódio 1. Episódio 1. Aqui eu vou colocar qual que é a temporada, qual que é o episódio, e se eu já assisti ou não. Dentro dos episódios também tem a opção igual a dos filmes. Então, isso é uma forma de você... Às vezes, se você gostou muito de um episódio específico, você pode marcar. Aqui, também, se eu gostei muito, muito, muito do episódio, eu também consigo classificar ele aqui também, né? Dando estrelas. Mas eu não costumo preencher tanto, por isso que eu acabo deixando oculto aqui. Só quando eu gosto muito de um episódio, eu quero lembrar, eu quero saber onde que eu vi, o que que eu assisti. Então, a parte de séries é essa. E voltando aqui na parte de lugares. Bom, nessa parte eu coloco todos os lugares e passeios que eu gosto de frequentar e restaurantes. Então, eu posso separar por todos os lugares, né? Aqui tem uma lista com todos. Os lugares para comer, então aqui separados por categoria, então comida asiática, lugares para ter um bom brunch, tomar um café, comida indiana, enfim. Aqui lugares para beber, né, bares e outros restaurantes. Aqui são alguns passeios, como o Sesc, Avenida Paulista, a Feira Benedita Calixto, enfim. Aqui na parte de cultura tem diversos pontos turísticos que a gente tem aqui em São Paulo. Então a gente tem o Centro Cultural Banco do Brasil, o Teatro Municipal e diversos museus. E aqui são os que eu fiz avaliação, então os que são 3 estrelas, os que são 4, 5 estrelas. É bem simples, então quando a gente vai criar um novo, a gente clica aqui em nova.
A gente coloca o nome do lugar, então vamos supor que seja Japan House. E aqui a gente pode colocar uma capa. E também a gente pode pôr um ícone, então, seja Japan House, então vou colocar uma máscara japonesa. Aqui a avaliação, caso eu já tenha ido e eu tenha gostado muito, então vamos supor que eu vou colocar aqui as 5 estrelas. O que é? Se é uma feira, se é um show, se é um evento, restaurante. O endereço, então vou colocar onde que fica. Avenida Paulista, não sei o número agora. A gente coloca aqui, aí eu separo também por região, porque ali naquela lista a gente consegue separar por região. Qual que é a cidade? Bom, aqui na parte de temática eu vou colocar o que é, se for um restaurante, então qual que é a temática? Então se é comida japonesa, se é brunch, se tem comida indiana, enfim. Aqui o Instagram ou o TikTok da página, né, desse lugar. Aqui um link, caso seja o site, caso seja alguma indicação também. Uma observação, eu vou colocar se foi alguma indicação, os horários. Aqui a data, o lugar, o dia que eu fui, né? O gasto total, se precisar comprar algum ingresso ou não. E aqui para arquivar, caso você queira tirar ali da sua vista. Se você queira, ao invés de você apagar, você pode arquivar. E aqui você também pode colocar a média por pessoa, caso seja um restaurante e você divide a conta, então aqui você pode colocar a média por pessoa. Como o Japan House, ele não é um restaurante, não é um café, então vou clicar em lugar. E aqui vai aparecer a parte de anotações. Vamos supor que o Japan House seja um restaurante ou café. Se eu clico aqui em restaurante ou café, ele vai aparecer algumas coisas que você pode indicar. Então, se você comeu alguma entrada, você pode colocar o nome da entrada aqui. Petisco, sobremesa, prato principal, bebidas e os gastos aqui. Então, é uma forma de você saber, você ter uma ideia do que você gostou mais, e caso você se esqueceu do que você comeu, você pode consultar aqui depois. Bom, é isso. As outras páginas eu vou compartilhando aos poucos por aqui. E se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário. Eu vou adorar ler e conversar com você. Todos os templates você pode encontrar aqui na descrição. E é isso. Até mais. Um beijo. Tchau.